A graça e a paz estejam com todos. Eu convido você a meditar comigo hoje no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu queria prestar uma homenagem hoje a um querido irmão que está na glória, partiu para o Senhor na quarta-feira passada, ou na semana passada, né? Aliás, na terça-feira passada foi o enterro dele. É o querido irmão Haroldo Walker. E esse trecho foi lido pelo irmão dele, o Christopher Walker, a quem nós estamos orando, e toda a família Walker, pelos sentimentos, porque o Haroldo Walker, ele tinha uma programação tremenda. Eu estava essa semana conversando com as irmãs que fazem oração às terças-feiras, às 13 horas aqui na igreja, e elas estão acompanhando, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, acompanhando o programa que era do Walker. E ele sempre estava falando sobre a questão da Bíblia. Ele era um apaixonado pela palavra de Deus. Então aqui nesse trecho está dizendo: não cesses de falar do livro da lei. O Haroldo Walker, ele estimulou muitas pessoas. E como foi falado, nós cremos que o fruto do trabalho dele ainda continuará, porque mais pessoas vão se interessar pela palavra de Deus. E esse diz: medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo está escrito nela. O irmão Haroldo, ele tinha a Bíblia como centro. Se ele teve várias qualidades, é porque ele lia a Bíblia. Nós sempre dizemos: leia a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana. Mas o grande desafio é criarmos um espírito de termos um devocional diariamente. Porque a palavra de Deus, ela nos ajuda, ela dá vitória. E o complemento desse versículo, então, é um desafio para você ler as Sagradas Escrituras. Você tem uma Bíblia em casa, não importa a versão. E se você tem uma Bíblia com mais versões, leia em diferentes versões, você vai ver que é fantástico. Olha o que diz o complemento desse versículo: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmão Haroldo Walker foi bem-sucedido. Não teve grandes outdoors, mas isso não é importante. É que ele cumpriu o chamado de Deus até o último instante. E mais do que isso, ele ouviu o chamado do Senhor: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito será colocado. Ele já goza da presença do Pai eterno. E nós que estamos aqui na igreja militante, nós devemos procurar amar a palavra de Deus. Se você não lê as Sagradas Escrituras, eu desafio. É um desafio do Haroldo, para todos nós. Medita na palavra dia e noite. Você quer ser próspero? Está aqui. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Por quê? Porque a palavra de Deus orienta para o caminho certo. Leia a Bíblia.
Aprenda da Bíblia. O irmão Haroldo já está na igreja triunfante. Aliás, ele está na nossa frente, porque a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro na vinda do Senhor. Já pensou nisso? É a coroação do irmão Haroldo, porque ele foi fiel na palavra, e esse é o grande desafio para nós, igreja militante de hoje. Não abandonemos a palavra de Deus. Tem muito treinamento, pode ser ajudado ou não, mas aqui nós encontramos a segurança, a rocha, a firmeza do que Deus quer para nós. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelos anos de vida do querido irmão Haroldo Walker. Obrigado porque ele deixa um legado de amar as Escrituras Sagradas, e que cada um de nós, cada um daqueles que o têm conhecido e outros que não o conheceram, possam sentir o toque do Espírito Santo para amar, ler e guardar a palavra do Senhor. Esse é um desafio nosso nesse dia, nesses dias, nesse tempo de tantas distrações. Queremos focar na tua palavra e no reino dos céus. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.